estamos na nossa jornada de leitura bíblica, né? Nós estamos no livro de Deuteronômio e hoje vai dar até Deuteronômio capítulo 15. E da mesma forma que domingo passado eu ministrei sobre o livro de Números, onde nós falamos sobre você colocar os óculos da fé, e era uma leitura da semana. Nós queremos agora dedicar os próximos 3 domingos ao livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio, ele é um resumo de tudo que tinha acontecido antes, de tudo que tinha acontecido com o povo de Deus antes. E nós queremos lembrar de algo que Deus deixou registrado em Números capítulo 33, versículo 1 e versículo 2. Ele diz assim: este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro, diga comigo, registro, escrito do seu progresso. E aí ele diz: estas são as etapas da jornada identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Então Deus, ele deu uma ordenança: na sua jornada, marque as etapas, identifique cada etapa da vida de vocês. E é por isso que nos próximos domingos nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. Para quem fez o PBC, se você não fez, eu te oriento a fazer. No estudo do panorama do Velho Testamento, o livro de Deuteronômio, ele é conhecido como o livro das memórias, ou o livro das lembranças. Esse é o tema do livro de Deuteronômio, onde você é levado a olhar para trás, não como a mulher de Ló, mas para perceber como Deus tem sido fiel, como Deus foi fiel. Olhar para cima e saber que você não tem outro Senhor, mas olhar para frente, e nós falamos dos óculos da fé, e receber uma chave para o futuro que Deus tem para a tua vida. Quem crê que Deus vai nos dar uma chave, queridos? E é interessante, porque eu quero começar essa palavra com a frase de um teólogo. Coloca para mim lá, eu nem sei ler o nome dele, é só em não, o negócio lá, entendeu? É o nome dele. E ele diz assim: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida quando você olha para frente. A gente compreende muitas coisas quando olha para trás, mas ninguém vive de passado, queridos. Você só vai viver uma verdadeira vida olhando para onde? Para frente. E há 2 anos atrás, pregando no MFI, e nós estamos muito felizes, queridos, porque amanhã nós vamos ter o nosso primeiro MFI no Rio de Janeiro, né? Amanhã, segunda e terça-feira. E nós nunca fizemos uma reunião no Rio, e nós já temos inscritos pelo site mais de 100 pastores do Rio de Janeiro. Então ore por nós, porque nós estamos entrando com tudo no Rio de Janeiro também, e Deus vai abençoar em nome de Jesus, amém? Então amanhã e terça-feira, né, cada dia está crescendo, muitos pastores têm chegado, então nós estamos muito, mas muito felizes. Mas há 2 anos eu citei, pregando no MFI, uma frase que diz assim: quem não consegue olhar para o passado e aprender com os seus próprios erros, não pode esperar um futuro diferente. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque domingo passado eu falei, cheguei nos 60 e agora eu preciso do óculos para longe e para perto. Mas uma das coisas para quem chega aos 60 também, queridos, e é uma coisa interessante, é porque a gente começa a refletir na vida. A gente começa a pensar em algumas coisas. A gente começa também a ter consciência de algumas coisas, dos nossos erros, limitações, incompetências, fragilidades. E a gente percebe áreas que muitas vezes a gente patinou, que a gente podia ter agido diferente. E não agimos muitas vezes porque faltou ousadia para a gente ter agido.
E o grande problema de muitos é que começam aí a se justificar. Começam a alegar, explicar que é, faz o que faz. Está acontecendo do jeito que acontece por causa dos outros. Porque ninguém colabora, ninguém ajuda, ninguém está do lado. E sobra para todo mundo. E a pessoa olha para os outros, mas não olha para ela. Só que quem não consegue aprender com os erros do passado, queridos, não pode esperar mudanças no futuro. Quem não consegue olhar para trás e perceber algumas coisas que não deveria ter feito e mudar para frente, não vai conseguir mudar. Então a minha oração nessa manhã e a partir de hoje é que o Senhor nos dê ousadia para mudar. E eu quero declarar: Deus vai trazer mudanças maravilhosas na tua vida nesse ano, em nome de Jesus. Mas nós precisamos dessa ousadia, queridos. E é disso, eu quero repetir, que trata o livro de Deuteronômio. Então, enquanto você estiver lendo, queridos, presta atenção nesse cronograma que eu vou te dar. De Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, no versículo 43, a ênfase do livro é: olhe para trás e reavalie. Olhe para trás e perceba o que não poderia ter acontecido. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 43. A partir de Deuteronômio capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 29, versículo 1, a temática do livro é: olhe para cima. Relembre o que Deus disse. Veja, Ele é o único Senhor. Olhe para Ele e veja aquilo que Ele pede de você. Essa é a tônica do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 29, versículo 1. E a conclusão do capítulo 29 do livro, capítulo 29, versículo 2, até o capítulo 30, versículo 20, a tônica é: olhe para frente, porque vocês vão entrar na terra. Olhem para frente e vejam onde Deus vai levar. Olhem para frente, porque Deus tem um futuro maravilhoso para a tua vida. E eu quero declarar para você, desde já, você vai olhar para frente, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso a Ele. Deus está aqui. Então, eu sei que foi complicado para você ler Levítico e Números. Eu sei que foi complicado, queridos. Mas agora eu estou descomplicando um pouquinho, te dando esse cronograma para a hora que você lê o livro de Deuteronômio. E hoje nós já estamos no capítulo 15. Você entendeu o que eu estou falando. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque aqui no livro de Deuteronômio, queridos, eles já tinham peregrinado 40 anos no deserto. Eram 38 anos depois daquilo que eu preguei domingo passado. Da necessidade que eles teriam de colocar os óculos da fé e ouvir o que Josué e Caleb disseram: eia, vamos possuir a terra. Agora era 38 anos depois daquele momento de domingo passado, onde eles viram uma geração que tinha de 20 anos para cima morrer no deserto, porque não ouviram Josué e Caleb, não perceberam como seria empolgante olhar para frente, lá atrás, e contar histórias para os filhos. Olha, nós matamos gigantes, olha, nós derrubamos muralhas. Histórias, queridos, que 40 anos depois o povo entrou, conquistou, e nós contamos até hoje como é maravilhoso conquistar a terra. Nós contamos até hoje como é lindo ver muralha cair. Mas há 40 anos antes, eles já tinham essa perspectiva e não entraram naquilo, porque não ouviram Deus. E Deus agora estava dando uma nova chance. Deus estava dando a eles um novo tempo.
e a possibilidade de olhar, fazer uma retrospectiva para que pudessem entender o que Deus queria deles. E aí nós chegamos a Deuteronômio capítulo 1. Em Deuteronômio capítulo 1, Moisés convoca todo o povo. E ele fala assim: eu vou passar para vocês em primeira mão o que vai sair no Instagram Israel Oficial amanhã. Retrospectiva dos 40 anos no deserto. É como se ele fizesse um filme, queridos. E nessa retrospectiva, Moisés começa a relatar o grande desafio que eles teriam pela frente. Mas primeiro, o que ele faz? O primeiro alerta que ele traz, e ele já traz no versículo 3 do capítulo 1, ele diz assim: em 11 dias, dava para sair do Egito e entrar na terra. Em 11 dias. Põe o 2 para mim. Habitava, Deuteronômio, não, 2, versículo 2. São quantos dias, queridos? 11 dias de viagem. A sair do Egito e entrar na terra levava apenas quantos dias? 11. Mas aí ele diz: apesar de em 11 dias dar para entrar, agora coloca para mim o versículo 4. Não, versículo 3, desculpa. Mas no ano 40º, 40 anos depois, pode colocar NVI para mim, Léo, vou usar mais. No 40º ano, vocês não entenderam. A gente podia entrar 40 anos antes. E vocês tiveram que esperar. Mas aí Deus dá uma ordem, versículo 6, dá a mão para o teu irmão, não, estenda a sua mão, senão vou falar, coronavírus, não pode pegar a mão, então tá bom, então não pega, estenda a mão para o teu irmão, tá bom? Pronto, acabou. Se é tua esposa, pega na mão, mas se não é, vai pegar a corona, então fica, cara, né? Não tem nenhum aqui, mas vai que é hoje, então não pega na mão, então só estende, né? Olha lá o que diz lá, fala assim: você, fala bem forte para o teu irmão, fala, você já ficou muito tempo do jeito que você está. Quem crê que Deus está nos chamando a ter ousadia nesse ano, queridos? Deus olha e fala assim: chega de ficar nessa condição, vocês já ficaram bastante tempo aí, ó. E aí Deus estava dando uma chance. E a perspectiva deles precisava mudar. Então olha para o teu irmão, fala bem alto para ele, fala assim: você vai chegar lá, meu irmão, fala para ele. Eu quero perguntar, quem crê que você vai chegar lá? Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. Quem crê que você vai chegar lá, diga amém. Então estenda a mão para o teu irmão, fala assim: para chegar lá, fala para ele, você precisa entender a dimensão do desafio que Deus está colocando. A primeira coisa que você precisa entender, queridos, que é para chegar lá, tem um grande desafio, e você precisa de ousadia nesse ano. Ele diz no versículo 8: olha, eu estou pondo diante de vocês essa terra. Eles estavam vendo a terra. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dá aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. E o povo começa a caminhar. Mas naquela caminhada, queridos, Moisés precisava que o povo tivesse uma retrospectiva. Eles precisavam enxergar que algo tinha que mudar no coração deles. Porque eles haviam crescido, e crescido muito. Eram muito mais numerosos do que 40 anos atrás. E porque tinham crescido, também precisavam de uma nova mentalidade. E aí, aqui vem o princípio das células, queridos. Aqui vem o princípio do voluntariado. Olha para o lado. Olha para o lado. Quem que você está vendo aí? Quem que você está vendo aí?
Fala o nome. Olha para trás. Quem que você está vendo? Olha para mim. Quem que você está vendo? Mas quem está conseguindo olhar para você agora? Você está conseguindo olhar para você? Sabe por quê? Levanta a tua mão. Deus não te fez para olhar para você. Deus te fez para amar e servir quem está do teu lado, a olhar para quem está do teu lado. Nós somos corpo de Cristo. Selfie é invenção dessa sociedade moderna. Selfie é invenção dessa sociedade atual. Mas a sociedade, a verdadeiro corpo de Cristo, você não olha para você, você olha para o teu irmão. Selfie é invenção desse tempo de individualidade, queridos. Aí a pessoa... A pessoa se adora, se exalta, mas Deus está falando que tem um desafio e ninguém chega no desafio sozinho, queridos. E nós vivemos uma cultura da individualidade, da selfie. E o livro de Deuteronômio começa a mostrar como é importante trabalhar juntos, servir por algo maior, servir em amor, queridos. Ontem nós tivemos algo maravilhoso lá em Taveira. Você não tem ideia da ação social que foi feita lá. Tinha assistência jurídica, odontológica, médica, tinha bolsa para dar para as mulheres. Eu nunca vi tanta roupa, eu não sei onde é que o Mi passou. Ele passou acho que uns 10 brechó, porque eu nunca vi tanta doação de roupa, tanta roupa para o pessoal pegar. Eu nunca vi tanta coisa que foi feita. Foi maravilhoso. O Mi está aqui nessa reunião? Cadê o Mi? O Mi está aqui ou não? Está aqui, fica em pé aí, Mi. Fica em pé você, Maria, fica em pé. Porque, ó, vamos dar um aplauso para eles, porque foi lindo, 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 lindo o que aconteceu ontem. Cesta básica, você não tem ideia, queridos. Mas por quê? Porque não está fazendo selfie, está olhando para os outros. E se você olhar a sequência, Moisés fala, vocês cresceram. E por que cresceram? Um dia, ele lembra que o sogro dele, tudo isso que eu estou falando está aqui no capítulo 1, queridos. O sogro olhou para ele e falou, Moisés, você está se matando de trabalhar. Um pastor sozinho não pode conduzir um rebanho muito grande. Você tem que mudar a cabeça, porque para entrar, para chegar lá, a igreja tem que mudar a cabeça. Não é mais uma pessoa trabalhando, é a igreja toda trabalhando, é o corpo de Cristo trabalhando, são as células trabalhando, e Deus vai nos levar a cada vez mais trabalhar em unidade, porque Deus vai mudar essa cidade em nome de Jesus, queridos. E Deus está falando para o povo, através de Moisés, a perspectiva precisa mudar. E Moisés diz assim no versículo 9 do capítulo 1: naquela ocasião, eu disse, não dá para levar a igreja sozinho. É impossível uma igreja desse tamanho, só um pastor levando. Não tem condição se a gente vai entrar lá, se a gente vai chegar lá. E ele disse, eu falei para eles, não dá para levar sozinho. Sabe por quê? Versículo 10. O Senhor, o Senhor, queridos, o que subiu aqui na frente, esse número que subiu aqui na frente, é maior do que quando nós começamos o primeiro salão que nós alugamos. Hoje de manhã tinha mais gente aqui no palco do que no primeiro salão, lá na Rua Aviação, e nós precisamos louvar a Deus por isso. Quem pode dar mais um aplauso a Deus por isso? Naquela época a gente tinha 19 pessoas. E ele diz no versículo 10, o Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que vocês cresceram muito. E é por isso, queridos, que à medida que a igreja cresce, os desafios vão mudando, eles são diferentes. O envolvimento de você que está aqui é muito necessário. Queridos, se a igreja não tivesse lá em Taveira, onde aquele tanto de voluntário, era impossível acontecer o que aconteceu ali, queridos. Abençoar as famílias, abençoar as pessoas que estavam ali. E o que isso significa? Nós temos um conteúdo inegociável, que é a palavra de Deus. Mas a forma como nós nos organizamos, a forma como nós agimos, ela precisa ser flexível. Ela precisa mudar.
Nós precisamos entender que em função da cultura, de coisas que estão acontecendo, nós não podemos negociar a palavra, mas a forma com que nós fazemos pode mudar. Nós precisamos entender isso, queridos. Porque para chegar lá, nós precisamos entender que tem que ter essa mudança, nós precisamos olhar para trás e que nós crescemos. Mas a segunda coisa, levantou a mão direita, declara bem alto comigo, fala assim, para chegar lá, fala. Mais alto, diga, para chegar lá. Diga, eu não posso perder o ponto de virada. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim, nunca perca o ponto de virada na tua vida, meu irmão, fala para ele. E o que eu estou falando com isso, queridos? Moisés vai falando. Cresceu. Precisamos de gente para trabalhar. E depois você lê o capítulo 1, você vai ver que está o princípio da célula lá, queridos. E eu quero dizer para você, por favor, levanta mais uma vez a sua mão. Deus está trazendo, ainda neste mês de março, um ponto de virada para algumas pessoas que estão aqui nessa manhã. Porque este é ano de ousadia. E Deus está colocando uma situação diante de você e vai ter uma virada pela fé em nome de Jesus. Quem quer colocar os óculos da fé nessa manhã? Quem quer colocar os óculos da fé, queridos? Eu queria que você estenda as mãos assim. Porque naquele momento, Deus estava fazendo o que está fazendo para algumas pessoas aqui. Ele estava dando uma nova oportunidade para entrar em algo novo. E no versículo 21 do capítulo 1, ele diz assim: vejam, o Senhor pôs diante de vocês esta terra. Entrem na terra, tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Ele fala, lembra, quando você enfrentou a crise. Quantas vezes, Cristo, talvez você esteja vivendo um momento difícil. Deus já te falou, olha para a palavra, não tema, não desanime. Mas em situações semelhantes, você temeu, você desanimou, você não entrou, você perdeu o ponto de virada de Deus na tua vida. E ele diz isso no versículo 26, vocês contudo, apesar de terem orado, apesar de ter uma palavra de Deus, apesar de ouvir, fica tranquilo. Nessa manhã eu recebi ainda, estava aqui, um pastor me mandou uma postagem assim, pastor, eu confesso, que tem hora, como hoje, que eu estou subindo no púlpito com raiva, e eu não estou nem com vontade de pregar, e eu mandei de volta para ele, falei assim, não perca o ponto de virada, meu irmão, porque Deus está com você nessa manhã. Se você perder esse ponto de virada, você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. Guarda uma coisa, queridos, quantas vezes nós perdemos pontos de virada, porque como eles, a gente perde a visão correta das coisas. O que aconteceu com eles? Eles olharam para os problemas, não confiaram em Deus, se rebelaram contra aquilo que Deus estava falando, ouviram pessoas erradas em vez de ouvir as pessoas certas. E é esse o cuidado que nós devemos ter em momentos de crise, queridos. Achar que Deus nos abandonou, achar que Deus nos largou, que Deus está brincando conosco, que Ele nos deixou na mão. E em momentos difíceis, queridos, onde pontos de virada chegam, nós precisamos cuidar, porque sempre surgirão atalhos, propostas indecentes, indecorosas, possibilidades não tão lícitas, jeitinhos para você resolver a sua situação. E nesses momentos de encruzilhada, de pontos de virada, queridos, a minha pergunta para você é essa: como Deus fez, você vai confiar em Deus? Ou você vai tomar o seu caminho? Porque ele diz, vocês não quiseram ir. Não é Deus que não queria levar. Vocês decidiram não ir. E Moisés lembra da consequência, versículo 35. Por isso, ninguém
E você que está lendo sabe, quem tinha 20 anos para cima, ninguém dessa geração, essa foi a ordem do Senhor, verá a boa terra. Em consequência da incredulidade, queridos. E aí a ordem de Deus para eles lá atrás foi, versículo 40, deem meia volta e vão rodear o deserto. E agora, 40 anos depois, Deus está falando para uma geração que sofreu as consequências do deserto, que nasceu e cresceu no deserto, que viu uma geração de incrédulos perecer. E Moisés agora está dizendo para uma geração que está diante do Jordão, diante da terra, prestes a um ponto de virada, a melhor coisa que iria acontecer na vida deles. Ele diz: olhe para trás e perceba o erro que os seus pais fizeram. Olhe, porque agora, hoje, eu estou dando uma nova oportunidade, queridos, e neste mês, o Senhor está dando uma oportunidade de virada na tua vida, queridos. Mas Ele diz: olha para trás, porque agora vai. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: agora vai, meu irmão. Fala para ele: agora vai. Agora levanta a tua mão. Terceiro ponto, fala assim: para chegar lá. Estenda a mão para o teu irmão. Para chegar lá, você tem que andar nos princípios e na palavra de Deus. Ah, querido, não tem como. Deixa eu te falar, você não vai conseguir entrar em algo que Deus tem sem andar na palavra. Porque o grande desafio para quem vive nesta cultura, queridos, é que se você ligar o teu celular nas universidades, no trabalho, quando você está entre os seus amigos, queridos, eles não apenas pensam, eles têm certeza que tudo aquilo que Deus escreveu, tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que é palavra de Deus, é ridículo. É coisa de gente ignorante. É surreal. Não é a realidade. É absurdo. Quando eles olham e ouvem aquilo que Deus disse sobre amar o teu inimigo, abençoar quem te ofendeu, é ridículo para eles, queridos. Quando eles ouvem aquilo que Deus fala sobre você lidar de maneira santa e séria com a sua sexualidade, isso é coisa de tonto. Há uma modernidade desvirtuando os valores da palavra de Deus, queridos. Quando essa cultura ouve sobre criar filhos à maneira de Deus, como Deus quer que você leve os teus filhos, eles vão falar: ultrapassada. Quando essa cultura ouve sobre permanecer casado, manter viva a aliança de casamento, para eles é besteira, porque hoje eles estão de 10, 15 relacionamentos, e dentro do relacionamento mais de um relacionamento, tudo é válido. Quando essa geração ouve sobre ajustar suas finanças com integridade, para eles é loucura. Tudo isso cheira um absurdo. Porque afinal de contas, pastor, nós vivemos num mundo contemporâneo. Mas o que eles não percebem, queridos, é que por detrás desses princípios e valores existe sabedoria e existe vida. Por trás desses princípios existe bênção. E Moisés está tentando mostrar que a geração anterior, em vez de andar na palavra, ela escolheu, ela optou por um caminho diferente. Ela não prosseguiu a jornada. Ela não foi ousada para entrar na terra. Ela não decidiu lá atrás. E porque eles não fizeram isso, eles sofreram graves consequências. Porque não andar na palavra de Deus traz consequências, queridos. É por isso que lá em Provérbios capítulo 4 diz assim, versículo 6: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Confie no Senhor, não abandone. E esse é o grande desafio. Vê se é 4 mesmo. Dá uma conferida para mim. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Alguém me manda mensagem aqui. 3, você leu 3 hoje. Então você leu esse versículo hoje. Você leu na oferta. Está aí na oferta, você leu. Então está aqui, 3, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Coloca lá para mim, Léo, por favor, e corrige lá, por favor, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, queridos. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. O desafio nosso, queridos, para chegar lá, é confiar no Senhor, na palavra do Senhor, não nos apoiarmos no nosso entendimento. Por isso que, voltando a Deuteronômio, queridos, no capítulo 4, Deus fala assim: para entrar na terra tem princípios. Para entrar na terra tem decretos na palavra de Deus, que nunca podem ser abandonados, que nunca podem ser desprezados. E no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim, deixa esse texto aí para mim, tá bom, Léo? Assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Eu queria que você levantasse as suas 2 mãos, queridos. Guarda o que eu vou falar agora. Você tem sua Bíblia aí? Pode ser seu celular, seu tablet, se tiver Bíblia. Porque se o seu celular não tiver Bíblia, o seu tablet, se você não trouxe a Bíblia, eu preciso orar por você agora, que Deus tenha misericórdia da tua vida, tá bom, queridos? Misericredo, não é verdade? Então levanta aí, você que tem, levanta bem alto. Olha para essa palavra aqui, queridos. A tua sabedoria está aqui, na palavra de Deus. A tua resposta para tudo na vida está baseada aqui na palavra de Deus. O teu destino está descrito aqui na palavra de Deus. Agora levanta mais alto. Eu quero declarar agora, com essa palavra levantada, eu creio que neste ano de ousadia, está com a palavra de Deus levantada, nós teremos um grande mover de milagres de Deus nesse lugar. Eu vou repetir, levanta a palavra de Deus. Eu creio que portas sobrenaturais começam a ser abertas no mês de março para a tua vida. Eu quero profetizar, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a tua vida e sobre a tua casa de uma forma que você nunca viu. Línguas de fogo estão aqui, vão cair sobre a tua casa. Eu quero declarar, um novo tempo está nascendo para a tua vida. Deus vai mudar circunstâncias na tua casa. Nada, absolutamente nada vai te segurar. Mas levanta mais alto essa palavra. Mas nunca se esqueça, aquilo que te sustenta, a tua âncora nas águas agitadas, aquilo que move a tua vida, aquilo que move o teu coração, é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que você tem aquilo que você precisa. A palavra de Deus é o teu alimento, é o teu sustento, e é ela que te levará a chegar lá, em nome de Jesus. Olha para a palavra, ande na palavra, caminhe na palavra, e Deus vai trazer paz, bênção e prosperidade para a tua casa, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão. Olha para o teu irmão. E fala o que está no versículo 6. Fala assim: ande na palavra, meu irmão. Fala para ele. Obedeça a palavra. Agora, dá um sorriso para ele. Fala assim: porque as pessoas vão perceber que vai ter sabedoria, vai ter discernimento. Estenda aqui, ó. Só me diga sim ou não. Quem aqui um dia disse: eu nunca vou ser crente, nunca vou entrar numa igreja, porque aquele povo é ignorante, é tonto, é bobo, é radical, é papapá. E um dia você entrou aqui e falou assim: meu Deus, por que eu não vim antes? Que sabedoria, que discernimento. E eu quero declarar, aqueles que estão falando mal de você, aqueles que falam que a palavra de Deus não vale nada, quando você andar na palavra, quando você for um exemplo da palavra, sabe como é que eles vão falar? Lá no final: de fato, essa igreja, esse povo é um povo sábio e é inteligente, porque anda na palavra de Deus. Quem crê que a palavra de Deus vai te fazer sábio e inteligente, e as pessoas vão reconhecer quem Deus é na tua vida, queridos. Então vão falar: uau, que sabedoria, que inteligência.
E Deus está falando: quando vocês não confiaram, veio o deserto para vocês e os descendentes. Mas se vocês confiarem, tudo irá bem com vocês e os descendentes. Olha a diferença de quem anda na palavra e de quem não anda na palavra, queridos. Quem quer confiar em Deus, coloca a mão no teu coração, diga: eu vou confiar na palavra de Deus. Agora estenda a mão para o teu irmão, profetiza para ele, fala assim: para chegar lá, meu irmão. Luiz, pode subir aqui. Para chegar lá, diga mais forte: nunca se esqueça de quem Deus é e daquilo que Ele fez para a tua vida. Eu vou repetir: para chegar lá, nunca se esqueça de quem Deus é, de onde Ele te tirou e o que Ele já fez na tua vida. Quem aqui é um testemunho daquilo que Deus fez? Levanta bem alto a sua mão. Fica a mão levantada. Uma volta à palavra, está com a mão levantada, queridos, tem que ser acompanhada de uma volta total para Deus. Agora faz assim com a tua mão, estendendo para quem está ao teu lado. Coloca para mim. Em Deuteronômio está escrito, mas eu já vou para esse texto. Ele diz assim: apenas tenha cuidado. Tenha muito cuidado, para que você nunca se esqueça daquilo que o seu olho já viu. Está com a mão levantada. Fique em pé, Davi. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra onde você morava? Você lembra do que você não tinha? Tinha fogão? Dependia de favor. Como é que está a tua vida hoje, meu irmão? Você lembra de onde Deus te tirou? Hein, Baia? Lembra? Lembra o que Deus fez na tua casa? Eu estou pegando ele. Mas eu podia olhar aqui, ó. De onde Deus te tirou, Farina? Pode sentar, Davi. Fica em pé, Jorge. Fica em pé, Alessandro. Você lembra de onde Deus tirou vocês? Ele fala assim: tenha cuidado. Eu posso dizer para quantas pessoas que eu estou vendo aqui nessa manhã, queridos. Tinha droga ou não tinha? Tinha ou não tinha? Como é que estava a vida? Destruída. Pode sentar. Você lembra como era teu casamento? Você lembra? Eu podia pegar tantas pessoas aqui, queridos. E o que Deus está falando aqui em Deuteronômio é falar: olha para trás. E tenha muito cuidado de não se esquecer de quem Deus é e aquilo que Deus já fez na tua vida. Tome muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos a tendência, queridos, de ter a memória curta. Esquecer muito fácil aquilo que Deus já fez por nós. Quantas vezes alguém, como eu citei a história desse pastor, chegou para mim vivendo uma crise, falou: vou largar tudo, minha vida não vale nada, eu não sei o que está acontecendo. E eu viro para a pessoa e pergunto: meu irmão, você lembra de onde Deus te tirou? Quem cuidou de você até hoje? Quem te trouxe até aqui nessa manhã? Quem te livrou de morrer naquele acidente que você podia ter se estourado e Deus te livrou? Quem? Aí a pessoa fala: foi Deus, pastor. Eu falei: e você acha que esse Deus que te livrou não continua do seu lado agora e não vai continuar te livrando? Olha para cima, olha para Ele e reconheça aquilo que Ele já fez. Olha para trás, diga: Deus já agiu, e se Ele agiu, Ele vai continuar agindo, e eu vou ser abençoado de nome de Jesus. Para de olhar para a crise e olha para aquele que já fez coisas maravilhosas para a tua vida, querido.
Levanta a tua mão assim, faz assim. A questão é, porque muitas vezes você se preocupa com o seu futuro. O William está assistindo da Itália de novo. Deus te abençoe, viu, William? Quem que você acha que está cuidando da tua vida nesse momento, queridos? Coloca agora o versículo, capítulo 6, versículo 16. Eles tenham cuidado. Não se esqueça. Não se esqueça quando você estava escravo do pecado. Não se esqueça quando o inimigo acabava com você. Não se esqueça. Mas aí, queridos, vem um cuidado maior. Mas aí vem um novo contexto, que não é de crise, é um contexto de bênção. Então agora estenda a mão para o teu irmão, fala assim, para chegar lá, fala para o teu irmão. Muitas vezes, os tempos de prosperidade, de crescimento, se tornam mais nocivos do que os tempos de deserto. E aí ele fala de novo, tomem cuidado, tomem cuidado. E eu quero só pular para o capítulo 6, porque eu ia até o capítulo 4, mas eu tinha que falar sobre isso. Ele diz assim, o Senhor Deus vai conduzir para vocês uma terra, vai abençoar. Quem quer que Deus vai abençoar a tua vida, queridos? Ele falou, onde Ele vai levar vocês, onde vocês vão chegar, é terra com cidades grandes e boas, que vocês não construíram. Versículo 11, com casas cheias com tudo o que há de melhor. Quem crê que Deus vai te dar o que há de melhor, queridos? De coisas que vocês não produziram. Gente, essa geração nova nem arroz sabe fazer. Impressionante. Impressionante. Não sabe fritar um bife. Se for cuidar de um bife, queima. Ai, pinga gordura. Ai, não. Não arruma uma cama, queridos. Ele falou, vocês vão entrar numa cidade que vocês não construíram, com poços, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Mas aí ele fala, quando isso acontecer, e você estava lá na crise, Deus, muda a minha história, Deus, transforma a minha casa, Pai, não tenho dinheiro nem para o coletivo, muda, e Deus dá o emprego, Deus dá a casa, Deus abençoa. E ele fala, quando isso acontecer, quando a bênção chegar, quando vocês estiverem satisfeitos, tomem cuidado. Entenda, igreja, porque Deus muitas vezes permite tempos de adversidade. Eu disse domingo passado, não é para que você sofra, é para que você cresça. Por que Deus muitas vezes chama de volta as pessoas em momentos difíceis, queridos? Porque não são poucas as vezes que a pessoa se acomoda, se esquece do Senhor. Ele falou, tenha cuidado quando isso acontecer e você começar a comer, ficar satisfeito, tome cuidado. No ano passado eu ainda preguei sobre esses ciclos da adversidade, tempo, lembra quando eu falei se é menor terminar bem, eu falei sobre tempo de bonança, tempo de adversidade e tempo de prosperidade. Ele fala, quando isso acontecer, toma cuidado. Por favor, só faça assim para você não cansar, mas eu queria dar um alerta para você, queridos. Porque a história de Davi é um exemplo para nós. Davi nunca se perdeu nos desertos, queridos. Davi nunca se perdeu quando o inimigo estava perseguindo. Davi nunca se perdeu quando ele estava abandonado lá no campo pelo seu pai. Ali ele não se perdeu. Davi se perdeu nos palácios.
Davi se perdeu quando cresceu, quando a prosperidade, quando a bênção, quando ele estava comendo e sobrava. Enquanto ele estava nos desertos, no campo, sendo perseguido, sofrendo, solidão, perseguição, inimigo rodeando, ele estava lá com a sua harpa, compondo salmos, adorando ao Senhor, na sala de oração, buscando ao Senhor. Era para ler 4 livros, ele não lia 4 capítulos, ele ia um livro por semana, ele ia para a Bíblia, ele compunha salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Ele olhava para Deus e dizia: Senhor, eu dependo de Ti. Mas quando ele foi para o palácio, queridos, quando começou a comer, quando começou a ter, ele ficou preguiçoso. Alguém falava: vai para o treinamento de líderes, você precisa abrir uma célula, a igreja está crescendo, viu lá, é princípio, a multiplicação, é importante que todo mundo trabalhe, vai trabalhar como voluntário, vai servir a igreja, vamos servir com amor. Não tenho tempo, estou ocupado com as minhas coisas. Enquanto estava no deserto, o Senhor é o meu pastor. Mas no palácio começou a acordar tarde. Um dia, acordando tarde, foi para a janela, viu uma mulher nua tomando banho. Falaram para ele: é casada. Ele falou: não interessa, eu quero ela. Deixou Deus de lado. Guarda uma coisa, queridos: mais gente se perde quando as coisas estão tudo bem do que quando chega o tempo de adversidade. Porque quando a coisa aperta, queridos, eu vejo gente aqui na igreja, sala de oração todos os dias, jejua, busca, mas quando a resposta chega, conseguiu um emprego, conseguiu a cura, conseguiu trabalho, deu certo no casamento, conseguiu aquilo que queria, some, não aparece mais. E Deus fala: tenha cuidado, para que a hora que você tiver o que comer, a hora que a coisa estiver boa dentro de casa, tenha cuidado, não abandone aquilo que sustenta a tua vida, que é a presença de Deus e a palavra de Deus. Não fique preguiçoso. E Deus está falando tudo isso que eu estou falando agora, queridos. Eu não vou ler os capítulos, mas está escrito aqui em Deuteronômio. E Deus diz assim: sabe por quê? Porque no deserto, e em deserto é fácil se perder, querido. Se você navegar no Tietê e você não tiver noção de onde você está, você se perde ali, ó, no rio. Que dirá um deserto que é tudo igual, é areia. No deserto é muito fácil se perder. E Deus está falando lá no deserto, onde vocês não tinham noção de direção na vida. De dia eu punho uma nuvem, e de noite eu punho uma coluna de fogo. Quando vocês não tinham o que comer, vocês me pediram, e toda manhã eu dava maná para vocês, eu dava recursos. Quando vocês estavam lá caminhando, tudo isso está escrito em Deuteronômio, queridos. Deus está falando: olha e lembra, as sandálias duraram 40 anos. E eu levanto a minha mão agora e falo: Deus, faz esse milagre. Eu fico imaginando 40 anos sem trocar o sapato da minha mulher. Olha que maravilha, queridos. 40 anos com o mesmo sapato. 40 anos. Já imaginou, mulheres? 40 anos com a mesma sandália. Oh, Jesus. Tua mulher ficar 40, ela não fica 40 dias, já imaginou 40 anos sem gastar com sapato? Isso é avivamento, é glória de Deus. Jesus volta e acabou, meu filho. 40 anos, nenhuma praga, nenhuma doença. Deus está lembrando eles: vocês caminharam ali, mas agora sabe qual é o perigo? Eles iam entrar na cidade que eles não construíram. Iam ter geladeira, ar-condicionado. Quem aqui quando era criança dormiu com ar-condicionado, queridos? Quem tem mais de 40 anos?
E hoje o filho está lá, tem que dormir no seu quarto porque não tem ar. Larga a mão, querido. Você morreu? Ah, vai morrer é o teu casamento com uma criança de 10 anos deitada no meio de vocês dois. Está tudo errado. E Deus fala, vai ter shopping center, aleluia, para as mulheres. Vai ter Band na esquina, padaria na esquina. Gente, ontem eu fui na Band, Denise pediu para comprar um negócio para o Eliseu. E eu falei assim, tem pão quentinho aí? A menina falou, pera aí que eu vou ali no fundo pegar para o senhor, pastor. Ela trouxe, imagina aquele pão da glória, assim, parece que tem presença de Deus ali, que isso é uma coisa impressionante. Aquela fumacinha, aquela coisa saindo assim no seu nariz, aquela coisa crocante. Eu nunca vi um negócio tão bom daquele. E eu não posso comer. E Deus fala, quando você entrar na terra, lembra, você andava a pé. Agora tem gente que tem 2, 3 carros na garagem. Andava de bicicleta, agora anda de moto. Smartphone de última geração. Deus fala, vocês vão entrar naquele lugar com todo o conforto. Viajava de busão, agora viaja de avião. Vocês vão ter conforto. E Deus sabia. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque você vai poder se afastar de mim. Você pode perder o desejo de dobrar o joelho de manhã, de ir para a sala de oração, de ler 4 capítulos, de buscar de todo o coração. Então, para resumir, que eu quero dar o último ponto. Coloca a mão no teu coração, querido. Para chegar lá, entenda a dimensão do desafio que você tem pela frente. Vai entrar na terra. Para chegar lá, nunca perca o ponto de virada. Eles perderam e pereceram por 40 anos. Para chegar lá, ande nos princípios e valores da palavra de Deus. Para chegar lá, nunca se esqueça de quem Deus é e o que Ele já fez na tua história. Para chegar lá, tome muito cuidado quando as coisas começarem a dar certo na tua vida. Mas por fim, estenda suas mãos agora. Para chegar lá, Deus fala para entrar nessa terra. Vá todos os dias para o altar, para celebrar, adorar e lembrar quem Deus é na tua vida. Está com a mão estendida? No caso deles, queridos, Deus estabeleceu rituais. E está escrito aqui no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Deus diz assim, tenham cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam do que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a tua vida. Aonde, queridos? Na memória. E faça o quê? Faça o quê, queridos? Conte para os seus filhos. E conte para os seus netos. Estenda suas mãos assim ao Senhor. E é por isso que Deus estabeleceu festas. Na Páscoa, toda a família sentaria ao redor da mesa. O judeu faz isso até hoje, queridos. Comeriam um cordeiro com ervas amargas. E os pais contariam para os filhos. Os avós contariam para os netos como eles foram libertos do Egito. Festa de Pentecostes, tabernáculos. Cada festa falando de um momento da jornada, que é contada até hoje, queridos, que é passada de geração em geração. E como isso se aplica a mim e a você, querido? Você pode levantar suas mãos. Reconheça nessa manhã que você precisa ter um tempo diário de entrega e de devoção ao Senhor Jesus na sua vida. O que eu quero te dizer, que está com a mão levantada, venha para a sala de oração, queridos. Tira um tempo para orar. Será que é tão difícil ler 4 capítulos por dia? É difícil, queridos? Baixa a tua mão só por um momento, que eu quero jejuar uma vez por semana. Será que é difícil? Mas aí a pessoa falou, mas pastor, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho tempo? Se eu sou muito ocupado?
Por favor, meu irmão, me desculpe a sinceridade, mas eu quero abrir meu coração com você. Se na sua agenda você não tem um tempo para ler 4 capítulos por dia, e se na sua agenda você não tem um tempo para buscar a Deus em oração, eu vou ser muito claro com você: você é a prioridade da tua vida e não Deus. Você pensa em você e não em Deus, porque é impossível você não conseguir um tempo. Porque se Deus for prioridade, se Deus não ocupar um lugar secundário, você vai conseguir ler, você vai conseguir buscar. E o que está tratando o livro de Deuteronômio é exatamente isso. Você quer chegar lá, tenha Deus como prioridade. Você quer chegar lá, coloque Deus em primeiro lugar. Você quer chegar lá. E como eu vejo hoje, queridos, gente, e eu não sou contra nada disso, queridos, mas a pessoa tem tempo para o Instagram, para ver fofoca, para ouvir influenciadores digitais. Tem gente que vara à noite assistindo uma série, e acaba uma série, você já recebe dica para outras séries semelhantes. Como tem gente que fica no game o dia inteiro, e até na hora do almoço a mãe tem que gritar: vem almoçar, e o miserável não ouve. Como tem gente perdendo tempo com coisas supérfluas, queridos, mas para entrar na presença de Deus, naquilo que te faria lembrar a mente e o coração, que sustentaria a tua vida, o teu espírito, de quem Ele é, e aquilo que Ele já fez por você, de quem Ele é na tua vida. Tem gente que para buscar Deus é um parto, não consegue, é porque Deus deixou de ser prioridade, queridos. E aí, qualquer coisa é motivo para faltar no culto, para faltar na célula. Perde o desejo de celebrar em comunidade, de estarmos juntos. Porque estar aqui, queridos, é não esquecer que somos corpo de Cristo. Estar aqui é se lembrar que juntos nós somos melhores. Estar aqui é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas coloca a mão no teu coração agora. Melhor, põe a mão no teu bolso. Isso também vale para a contribuição financeira. Leia o livro de Deuteronômio. Ele diz: quando você começar a crescer, nunca diga que a tua riqueza é fruto do teu esforço, como os povos dessa terra disseram. Tudo aquilo que você conquistou foi Deus que te deu, é Deus que está abençoando a tua vida. Por isso, não dê o dízimo da colheita depois, dê o dízimo do primeiro fruto, entregue antes ao Senhor, porque você vai reconhecer, Ele é o Deus da vida. Olha para trás e veja como você estava no deserto, e olha o que Deus já fez na tua vida, e nunca se esqueça, o teu bolso precisa estar convertido ao Senhor. Queridos, está escrito aqui, está escrito. Levanta as tuas mãos. Deus é o doador de todas as coisas, é ou não é, queridos? Deus é aquele que te abençoa, as tuas conquistas vêm dEle, as bênçãos na tua vida vêm dEle, e Ele te deu a capacidade. Quem fala não fui eu, foi nada. Quem te deu a inteligência e a capacidade para chegar lá foi Deus, querido. Então reconheça, Deus está comigo, eu reconheço que é de Deus. Coloque em primeiro lugar, coloque tudo nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé, que eu quero encerrar. Eu quero que você levante as suas mãos agora. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouça. O nosso Deus é o que, queridos? E aí ele diz no versículo 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Por favor, levanta mais alto as suas mãos. Porque eu quero concluir agora te lembrando que para você chegar lá, não é Deus que precisa
que você dedique alguns minutos para Ele. Não é Deus que precisa disso, queridos. Para de pensar nele como um vovozinho numa cadeira de balanços, como um paizinho carente que precisa roubar o teu tempo, precisa tirar o teu tempo, para que ele não se sinta abandonado. Não! Quem precisa dessa entrega é você. Quem precisa estar com Ele é você. Quem precisa ir para os braços dele é você. Quem precisa correr para Deus é você. Quem precisa orar é você. Quem precisa ler é você. Quem precisa se dedicar a Ele é você, queridos. Sabe por quê? Porque Deus está suprido. Ao redor do trono tem anjos, tem querubins, tem serafins cantando, adorando, orando o tempo todo. Tem anjos cantando. Mas há um convite para você hoje. Mude a tua perspectiva. Olha para trás, perceba onde você errou, perceba naquilo que você falhou, mas perceba também, Deus nunca te deixou, Deus nunca te abandonou. E essa hora, agora, chegou a hora de escrever uma nova história na tua vida, em nome de Jesus. Chegou a hora de entrar numa nova terra e de ser abençoado por Deus. Mas que o teu coração nunca se esqueça de quem Deus é para você. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Vou repetir, não é Deus que precisa que você esteja aqui. Ele tem culto 24 horas. Não é Deus que precisa do teu dinheiro. Ele é o dono da prata e de todo o ouro. É você, é você, é você que precisa colocá-lo em primeiro lugar na tua vida. Olhar e nunca se esquecer de quem Ele é e do que Ele já fez por você, queridos. Olha para o teu irmão e fala para ele, olha para trás, fala para ele, olha para trás e veja o que Deus já fez por você. Olha para trás e veja como Ele te amou de tal maneira. Agora pergunta para o teu irmão, fala assim: se Ele já fez tudo isso, fala para ele, será que Ele não vai cuidar de você? Eu vou repetir, se Ele já fez tanto, será que Ele não vai continuar cuidando de você, queridos? Se Ele já te trouxe aqui, será que Ele não vai te levar para algo muito melhor, querido? Esse é o livro de Deuteronômio. Salmo 37:5, eu quero encerrar. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quem conhece, confia. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Perceba o que Ele já fez por você. E eu queria que agora, nessa manhã, por 5 minutos, você trouxesse o seu passado e colocasse debaixo da cruz. Olhe para trás e veja o sacrifício de Jesus por você. E leve para Ele dizendo nessa manhã: Deus, a minha vida está assim, o meu casamento está assim, a minha família, as minhas emoções, as minhas finanças, é deserto, Deus. Estava assim porque eu tenho falhado, como aquele povo. Eu precisava ter te buscado mais, eu precisava ter confiado mais, eu precisava ter olhado mais. Olha para a cruz, querido, e diga assim: Senhor, me perdoa. Mas começa hoje uma nova história. Quem crê que Deus tem promessas maravilhosas para a tua vida, querido? A tua família pode, porque você está dentro de casa mesmo. Se a tua família está do teu lado, abrace aí agora, abrace. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Levanta os seus olhos a Ele agora. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mais uma vez. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, transformando nossas vidas. Transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Nós vamos cantar de novo. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessa. Desculpa. Eu errei. Eu queria que a gente cantasse de novo o começo. Vocês fizeram direitinho, eu que errei. Olhar para trás, eu errei. Mas eu quero que você, enquanto eles estão falando, estás aqui. Quem crê que Jesus está aqui nessa manhã, querido? Olha aqui para mim. Jesus está aqui nessa manhã. Olha para trás e perceba aquilo que Ele já fez na tua vida. Fez ou não fez, querido? Ele fez ou não fez? Mas Ele está aqui hoje para trazer um novo destino para a tua casa. Então, enquanto eles estão cantando, eu queria que você orasse pela tua família e por essa pessoa que está do teu lado. Você lembra de onde Ele te trouxe? E Ele está aqui nessa manhã para te dizer: eu vou te ajudar. Olha para Ele, querido. Mas eu quero repetir: 4 capítulos por dia, orar todo dia, não é demais. É muito pouco. É muito pouco. Deus precisa ser prioridade na tua vida. Você não precisa, querido. Então levanta os teus olhos agora. Olha para Ele nessa manhã. Estás aqui. Estás aqui. Declara a bênção de Deus sobre a tua casa. Entre nós, te adorarei. Oh Deus, te adorarei. levanta a sua voz agora pela sua casa. Estás aqui, mudando destinos, dando destino ao novo tempo. Te adorarei. Deus está mudando história. Estás aqui, destino, operando milagre. Te adorarei. Olha para Ele nessa manhã. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Olha para Ele nessa manhã. Te adorarei. Te adorarei. Mais uma vez, estás aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Aleluia. Te adorarei. Tem resposta para você nessa manhã. Olha para Ele. Estás aqui, olha para trás. Veja. dando destino. Ele tem um novo destino. Ele tem uma nova história. Ele tem um novo tempo. Estás aqui, operando milagre. Oh, aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Agora pode soltar a mão de quem está ao teu lado. Deus de milagre. Levanta as suas mãos e declare. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Caminho no deserto,
Aleluia. Eu quero te desafiar, queridos. Estude o livro de Deuteronômio. Hoje é apenas o primeiro dia. Deus está mudando a tua perspectiva, tá ou não tá, queridos? Nunca se esqueça, para chegar lá, entenda a dimensão do desafio que Deus está colocando à tua frente. Nunca perca o ponto de virada. Está na crise, Deus vai virar. Ande nos princípios e valores da palavra de Deus. É isso aqui que sustenta a tua vida. Nunca se esqueça de quem Deus é e o que Ele já fez por você. E quando as coisas estiverem bem, eu ainda recebi um recado de um irmão que está aqui. Nunca deixe que a bênção acabe atrapalhando a tua vida, se torne uma maldição. Não se acomode, mas fique cada vez mais intenso na presença de Deus. E vá para o altar todos os dias. Olhe para a cruz. Coloque lá o teu casamento, a tua história, a tua vida, e Deus vai te abençoar. Levanta a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante e resplandeça sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Que Ele te dê uma semana de bênção, de alegria, de paz e de vitória, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos. Aleluia.